Coppola aparece com aquelas teses de sempre, cheia de ódio e teorias só para atacar o governo Lula, a PEC da segurança, e querendo entregar o Brasil de bandeja para os Estados Unidos. E é desmascarado e humilhado com uma verdadeira aula do ministro José Eduardo Cardoso. E para complementar, tio Rei lava nossa alma e esculacha o outro capacho do tio Sam, o Tarcísio, que quer abrir as pernas de todo jeito pro Laranjão. Espia. Coppola, PEC da segurança, aquela que ainda está tramitando, teve um texto inicial enviado pelo governo, ela ameaça realmente a autonomia dos estados? Se não ameaçasse, Juliana, os governadores que estão aí envolvidos mais ativamente no combate ao crime não denunciariam essa perda de autonomia. Você tem os governadores responsáveis pelos melhores índices de segurança pública do Brasil falando que essa PEC é uma tragédia. O governador Cláudio Castro, talvez até por um entendimento político de que Inês é morta, já fala, olha, pelo menos vamos aprovar um destaque garantindo a autonomia. Por quê? Imagina centralizar os esforços de segurança num governo cujo ministro da Justiça celebra a soltura de metade dos presos detidos em flagrante pela polícia. Imagina centralizar a segurança num governo cujo partido transita livremente por morros e comunidades dominadas pelas facções criminosas. Imagina centralizar aí todas as questões e as diretrizes de segurança pública num governo que se recusa a fornecer blindados ao estado do Rio de Janeiro, cuja Polícia Federal se recusou a colaborar com a Operação Contenção e liderado por um presidente da República que diz que traficantes são vítimas dos usuários e que para combater o narcotráfico a gente tinha que combater os viciados. Vejam só o estado das coisas. É óbvio que essas pessoas não têm que cuidar da segurança pública, especialmente quando nós consideramos que a parte que cabe ao governo federal, que é o quê? A guarda das nossas fronteiras, por onde entram os fuzis, por onde entram as drogas, não está sendo cumprida. Então, para que a gente vai dar mais atribuição para quem é flagrantemente incompetente? O texto, a gente lembra, já passou por alterações, está nas mãos do União Brasil, inclusive Mendonça Filho. Cardoso, a PEC da segurança, ela ameaça a autonomia dos estados? Claro que não. Mas antes, alguns esclarecimentos. Eu não empurro norma nenhuma, não. Eu defendo o Estado de Direito, defendo a lei. Tem gente que não defende. Tem gente que prefere só defender a lei quando tem algum amigo seu atingido. Aí defende garantia. Quando não, a lei, ora a lei. Né? Lembrando a frase de Getúlio Vargas. Bem, a lei é clara no Brasil quando define terrorismo e define organização criminosa. E quando eu pergunto qual é a vantagem consequencial, concreta, de colocar as organizações criminosas, do narcotráfico, do terrorismo, o que dizem? Nada. É retórico. Não tem nenhuma consequência. Qual é a consequência prática? Vai aumentar a pena? Não. Vai aumentar a persecução penal? Não. Vai poder investigar na fase de planejamento? Não, porque a organização criminosa já é organização criminosa. Qual é a consequência? É abrir as portas para que as potências estrangeiras possam violentar nossa soberania. É isso. Por isso que os Estados Unidos defende. Por isso que os defensores, daqueles que andam com a bandeira dos Estados Unidos aplaudindo, defendem. Vamos ficar alertas com isso. Nós temos convênios para combater organizações criminosas. Organização criminosa é organização criminosa. Terrorismo é outra coisa. Querem confundir por quê? Tá bom, me apresente uma razão concreta. O que vai melhorar o ataque no Brasil disto? Ninguém dá nenhuma posição concreta. Nada. Silêncio. Por quê? Porque não tem. Basta ler a lei. Convido os telespectadores a lerem a lei 13.260 e lerem a lei de organização criminosa. Não tem nada, absolutamente nada. O que eles querem é abrir as portas para que Donald Trump aponte seus canhões para o Brasil, como defendeu o filho de Jair Bolsonaro, o senador, não é verdade? Não defendeu ou será que eu estou iludido? Bem, diante disso, não ofere autonomia nenhuma, respondendo concretamente, Juliana, nenhuma. Aliás, é integração, não é filha autonomia. E tem gente que confunde Estado com governo. Essa mudança constitucional para o Estado. Amanhã depois pode ser um governo de direita, pode ser um governo conservador. Nós não podemos confundir. Ela é boa para o Estado brasileiro e não tem a ver com governos. Quando se mexe com Constituição, se mexe com o Estado, independentemente de quem governa naquele momento histórico. Há uma tese e vai ter uma proposta que vai ser votada no Congresso, com grande chance de ser aprovada, para que as facções criminosas sejam consideradas terroristas. Defender essa proposta é defender que o Brasil se transforme num alvo do Trump e da sua política que considera o narcotráfico, não sei o que, terrorismo. A pergunta óbvia que você tem de entender, e eu olho aqui pro tio Rei, por que você não pode? A pena máxima no Brasil é 40 anos. E a depender das circunstâncias, o sujeito pode ficar mais se chegar à conclusão de que, enfim,
assim, por que os líderes não podem ser condenados a 40 anos? Por que a gente não pode, como quer a Constituição, o terrorismo é um crime inafiançável, imprescritível, não é passivo de graça, de anistia, de nada. Que os crimes de facção também o sejam. Mas chamar de terrorismo? Quer dizer que então os presídios de São Paulo, que estão sob o controle do Sr. Tarcísio de Freitas, estão lotados de terroristas, uma vez que o PCC tem seus homens lá? Quer dizer que os terroristas mataram 2 pessoas debaixo do nariz do seu Guilherme Derrite? Ser terrorista ou não, muda o quê? A não ser uma coisa. Coloca o Brasil no alvo do Trump. Se ele quiser meter porta-aviões aqui perto, se quiser falar assim, olha aqui, agora nós vamos patrulhar as águas brasileiras porque daqui saem terroristas que vão não sei o que, pronto. O que essa gente quer? Não era isso que eles queriam com a taxa? Subordinar o Brasil aos Estados Unidos de novo. E não vai teoria conspiratória nenhuma aqui. É fato. Transformar o Brasil num antro de terroristas é expor o país ao risco de uma intervenção estrangeira. Para proveito de quem? De quem? Quem ganha com isso? Aí vai o Tarcísio e fala, tem o vídeo aí, sobre as organizações criminosas serem consideradas terroristas. Como se isso fosse resolver alguma coisa. Vamos lá, governador. 40 anos de cana. Tem a lei agora das organizações criminosas, das facções. Vamos lá, vamos pedir 40 anos, inafiançável, imprescritível, não passível de graça, anistia. Eu topo tudo. Mas vamos chamar aquilo que é por aquilo que é e não é terrorismo. Mas eu quero que seja terrorista. Quer que seja terrorista pra se ajoelhar para o Donald Trump. Só por isso. Pra entregar o Brasil. Sabugice. O que é, governador? Tá botando o bonezinho do MAGA de novo? Não basta o ridículo que já passou antes? Aliás, governador, o senhor tinha um conselho? O senhor tinha um conselho pro Lula na negociação. Põe um conselho aí dele pro Lula, o grande sábio. Como é que é mesmo? Acho que até é fundamental compreender um pouco do estilo do presidente americano. É um presidente que vive da economia da atenção. É um presidente que gosta de sentar com um chefe de Estado, botar um chefe de Estado sentado lá dele e dizer, olha, conseguiu uma vitória. E ele está querendo colecionar vitórias. Ele quer. Então, por que não entregar alguma vitória para ele? Por que não fazer algum gesto? Começo me ajoelhando, começa cedendo. E agora, Tarcísio de volta ao jogo, quer expor o Brasil à ameaça militar dos Estados Unidos. Quem vai relatar a proposta? Guilherme Derrite, que vai pedir licença para voltar à Câmara só para relatar a proposta. Só para ficar de joelhos para o senhorzinho